Você já ouviu falar da Terezoca das revisionais? Não tem ideia do que a Assis Chateaubriand tem a ver com o seu processo contra o banco? Eu sou o Márcio Vieira, sou advogado especializado em negociação de dívidas bancárias e eu vou te explicar por que você não pode processar o banco sem saber disso. Depois de te contar essa história, eu explico como eu desenvolvi uma abordagem para lidar contra o poderoso sistema bancário e em favor dos meus clientes, as pessoas físicas e jurídicas que buscam um advogado bancário para negociar a sua dívida bancária. Essa é uma história típica do que acontece no Brasil e de como os poderosos são capazes de fazer coisas inimagináveis para conseguir o que querem e sobre os impactos que isso causa na nossa vida de gente comum. Fica comigo para entender essa história. Assis Chateaubriand, conhecido como Chateau, foi um homem muito poderoso no nosso país, lá entre as décadas de 30 e 60 do século passado. Foi ele quem trouxe a televisão para o Brasil e comandava redes de comunicação de massa, como canais de TV, rádios, jornais. Ele era tão poderoso que ele obrigou Getúlio Vargas a mudar uma lei a seu favor. O Chateau tinha uma filha fora do casamento, a Teresa. Mas, na época, filhos fora do casamento não poderiam ser reconhecidos. Com o seu poder, ele conseguiu que as alterações na lei atendessem ao seu caso específico e conseguiu a guarda da filha, a Terezoca. E como essa lei era muito específica para o caso do Chateau, a lei, além de ser uma aberração jurídica para o sistema legal da época, ficou conhecida então como a Lei Terezoca. E agora é que entra o seu problema com o banco, porque os bancos são muito mais poderosos do que o rei da TV, o Chateau. E sim, eles também conseguiram uma lei que atrapalha o seu processo revisional. A chamada ação revisional busca revisar contratos bancários para rever, para modificar cláusulas, seja pela imprevisibilidade ou ainda pela nulidade de pleno direito. Ao longo dos anos, esse tipo de ação vem perdendo força, em parte por conta dos abusos de quem pede para revisar contratos sem muito fundamento, agindo até mesmo de má fé, mas principalmente por conta do lobby bancário nos tribunais superiores e no legislativo. Mas o que quase ninguém sabe é que existe uma Terezoca das revisionais, uma alteração na lei a favor exclusivamente dos bancos que se aplica em casos específicos de revisionais bancárias. O absurdo é tão grande que eu vou te explicar. Se você é advogado, preste ainda mais atenção. Eu estou falando da Lei 12.810 de 2013, que incluiu o artigo 285b no Código de Processo Civil de 1973, que era vigente à época. Incluiu lá a obrigação de que, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor em controverso. Sim, esse é o texto da lei, parece meio, né? Ainda mais se você não é da área do direito. Mas bem, vem acompanhando. O CPC vigente, que está vigente desde 2015, manteve esse dispositivo e o tornou ainda mais Lei Terezoca, lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 330. Para quê? Para obrigar o autor, sob pena de inépcia, a discriminar na petição inicial o que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, além de o dispositivo legal exigir que o autor da ação continue efetuando o pagamento do que entende devido. Na seção do CPC vigente, que trata do indeferimento da petição inicial, foi inserido então esse requisito adicional, que se aplica apenas e exclusivamente para um conjunto específico de ações judiciais, as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens. Fica muito claro que é uma norma específica para os contratos com os bancos. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Então, a Terezoca das revisionais devidamente apresentada, eu te pergunto, ora, qual é a justificativa científica
para exigir que se delimite com tamanha precisão, já na petição inicial, a parcela que se pretende controverter e que se quantifique a porção sobre a qual não há controvérsia. Mais ainda, porque essa exigência tão específica e que na maioria dos casos é difícil de ser cumprida, se aplica para um conjunto muito específico de ações, aquelas que pretendam revisar obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. Qual é a razão desse recorte? Enfim, me parece evidente que se trata de uma norma jurídica que afronta os requisitos da generalidade e da impessoalidade que deveriam estar presentes em todas as normas jurídicas. Nós estamos diante de uma norma encomendada com o objetivo de atender interesses específicos e de dificultar o exercício em juízo daqueles que têm obrigações bancárias. É uma imposição que constitui um entrave no acesso à justiça. O correto seria o reconhecimento da sua inconstitucionalidade e a sua revogação. Para mim, o objetivo dessa norma é muito claro, é ganhar a disputa contra todos os milhões de clientes bancários que são repetidamente lesados pelos abusos das nossas instituições financeiras. Este é apenas mais um capítulo na história das relações bancárias do nosso país. Eu convivo com essa realidade há mais de 30 anos. Sim, comecei cedo, mais de 30 anos. É por isso que com o tempo eu fui desenvolvendo a abordagem estratégica que eu aplico na minha advocacia e que eu ensino para os meus alunos. Uma coisa boa de atuar no direito bancário é que os melhores resultados não vêm necessariamente da vitória em processos judiciais. Isso esvazia um pouco dessa vantagem que o sistema bancário procura conquistar com medidas tais como a terezoca das revisionais que a gente está falando aqui hoje. Por isso, o método de trabalho que eu desenvolvi utiliza 3 pilares complementares que ajudam a equilibrar esse jogo: o direito material, o direito processual e a negociação. Particularmente, eu acredito que a negociação é um dos melhores métodos de trabalho. Assim, eu posso negociar com o banco extrajudicialmente, enquanto a discussão técnica segue no Poder Judiciário. E aí, curtiu esse vídeo? Deixe seu comentário para que eu possa te conhecer. E se inscreve aqui no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, e ativa aí o sininho para não perder nenhum comentário. Se tiver interesse em saber mais sobre o método de trabalho, veja aqui na descrição o link para o meu treinamento avançado ou até mesmo para o nosso curso de pós-graduação. Tá bom? Até mais!